e até pra mim, que agora tô lá de volta a Porto Alegre, esse ano é um ano maluco por causa da questão da enchente, Verdade. né? Você tava lá já. Cara, no dia do meu voo, o aeroporto fechou. E eu não fui. Acabei indo quase um mês depois. Mas eu deveria estar lá no início de maio. E aí foi... Meu voo era num sábado e ele fechou. O Salgado Filho fechou, acho que às 8 horas da noite de sexta. E aí não abriu mais, né? Abriu agora recentemente. Então é um ano... Para vocês terem uma ideia, eu fui... teve uma festa lá de fim de ano do esporte da RBS, numa cervejaria lá, no 4º Distrito, que é um bairro que foi revitalizado e tal, tem umas coisas tecnológicas legais nesse bairro. E aí na cervejaria tem a marca, assim, a água chegou até aqui, 1,80 m. E isso é muito comum na cidade. Nos bairros mais atingidos, principalmente as coisas comerciais, a marca tá lá, entendeu? Ficou, porque é uma coisa histórica. E você pensa, cara, como a água chegou aqui e como ela chegou a esta altura. É inacreditável. Cara, é um negócio inacreditável. O Internacional, por exemplo, ele teve que refazer todo o centro de treinamento. Ele perdeu tudo. Tudo. O Grêmio ficou sem a arena do Grêmio em 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Imagina um time do Campeonato Brasileiro não poder jogar na sua casa metade dos jogos. Impacta muito, isso é louco. Então é uma coisa que... Então, assim, eles são heróis, né? A cidade tá andando, as cidades ali, né? No caso... A cidade já tá normalizada as coisas ou ainda não? Sim, mas você passa por alguns lugares que a marca tá ali, assim. Seja porque ainda tem entulho, ou algumas coisas que ainda não reabriram. As coisas estão aos poucos mesmo, porque em alguns lugares a destruição foi... massiva. Total. Chegou um mês depois lá e tava caos. Não, eu ainda vi muita coisa. Muita coisa. Quando eu cheguei, já tava, né, já tinha, a água já tinha Abaixado, voltado pro rio, a água já tinha, enfim. Mas as coisas não estavam funcionando todas ainda. Então ainda tinha isso. O aeroporto, ele foi agora reaberto parcialmente em outubro. Sim. E agora em dezembro, se não me engano, segunda-feira, hoje... não, hoje é terça. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Estamos em dezembro, né? É isso aí. Como diz um amigo meu, dezembro é uma eterna quinta-feira. Última semana útil do ano. E aí, nessa segunda, então, ele reabriu 100%. Caramba. Senão era Caxias ou Floripa, e aí vai de carro. A água, ela tomou 70% da pista. Nossa. Só que para quem conhece Porto Alegre, cara, é longe do rio, o aeroporto. Né? Então é difícil de explicar. Cara, é difícil de explicar. E assim, você é de lá, conhece muita gente lá, imagino amigos de infância, etc. Você soube de gente próxima tua que se fudeu pra caralho? A minha irmã e a minha sobrinha, elas moram em Canoas, que é uma cidade que foi muito atingida, mas elas moram, felizmente, na parte da cidade que não aconteceu nada. Tá. Então, mas elas viveram esse caos de trabalhar como voluntárias, enfim. E eu tenho um amigo de infância até, que a água na casa dele ficou até o 2º andar da casa. E aí ele mandava vídeos e tal, as pessoas passando de barco na rua que elas moram. Na rua que elas moram. E tem uma coisa sentimental, uma coisa psicológica, que é a pessoa voltar para casa e não existir mais nada, ou tá tudo revirado. Aí um primo meu, uma tia minha, teve a casa totalmente alagada e ele me contou uma história de uma gata que eles tinham. Que eles têm ainda, que ela tá viva. A gata sobreviveu no telhado, né? E aí a gata ficou com um trauma. Então, ela não consegue passar o dia inteiro no chão. Com medo, talvez, né? Ela passa grande parte do dia no telhado. Não só ela, como outras gatas e gatos do bairro.
porque foi lá que eles conseguiram sobreviver. Então eles ainda têm alguma coisa com o chão. Então ele disse, ela fica com a gente quando tem mais gente ali em volta, e aí chega uma hora da noite que ela sobe, fica lá. Pô, cara, se faz isso com um bichinho, imagina a cabeça da pessoa que não tem mais a casa, que perdeu tudo, ou que perdeu alguém. Então é uma coisa, é um trauma, é uma coisa que fica, né? Isso não tem como resolver. E o que mais eu fico com medo é de voltar, isso se repetir, cara, porque assim, não foi resolvido a questão infraestrutural da cidade com relação a isso. Sim, Pelo contrário. Assim, claro, foi uma coisa muito fora da curva e tudo mais, mas, cara, a gente tá diante de um momento no mundo de aquecimento global, Isso. que essa galera adora dizer que não existe, né, uma parte negacionista da sociedade e tudo mais, que, assim, cada vez mais... por conta do resfriamento das geleiras e tudo mais, a coisa vai ficar meio desandada. Vai. Coisas que são atípicas parece que vão se tornar mais comuns. Então eu fico preocupado, assim, da gente... Fala, caralho, peraí, não se aprendeu nada com isso? Qual que é a sensação que você tem, olhando assim, a política do estado, da cidade de Porto Alegre, lá de Canoas? Você sente que os caras estão no estado de alerta, trabalhando para que não se repita, ou você sente que, foda-se? Eu vou dar uma informação, não é nenhuma informação, eu só vou falar sobre algo que já aconteceu. O prefeito de Porto Alegre foi reeleito. Para mim, que estava aqui em São Paulo, eu achei no mínimo estranho. Estranhíssimo. Mas falei sobre isso com a Manuela reeleito até com uma certa tranquilidade. Né? E existe uma teoria sobre isso. Em grandes catástrofes, os políticos ficam muito em evidência. E isso ajuda muito na hora da eleição. É uma pessoa super conhecida. Tem uma exposição bem grande e tal. Mas a culpa... Não, claro que não dá para dizer que a culpa desse negócio é desse prefeito ou desse governador. Claro. É um grupo que já vem há um tempo, governos... não se preocuparam com isso. Não deram a manutenção e a expansão corretas. E aí tivemos esse problema muito sério. Estão fazendo coisas? Estão. Existe a publicidade que deveria existir? Não. O que me faz dizer, eu não sei se estão fazendo na velocidade que deveriam fazer. Eu sei que teve, assim, durante muito tempo... um menosprezo a informações que chegavam do tipo, olha, pode acontecer algo mais sério. Porque o volume das chuvas ninguém previu. Isso, de fato, foi uma coisa da natureza muito acima de qualquer média. Ninguém previu daquele jeito. Virá assim. Não teve como. Então, ok. Mas o sucateamento de alguns serviços públicos que poderiam minimizar... isso é um fato e isso também maximizou o problema. Mas é o Brasil, né?